Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80. Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Passa Mateus, Marcos, aí você se depara com Lucas. Capítulo 1 de Lucas, versículos 67 a 80. Deus abençoe a sua vida, você que está aqui esta noite, que já louvou o Senhor e agora vai ouvir a sua palavra. Diz assim o texto: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Feche os olhos e vamos orar. Senhor querido, Pai eterno e justo, queremos esta noite exaltar o Teu nome, Pai querido, por tudo que o Senhor já fizera aqui neste lugar. Queremos também expressar a nossa gratidão, Senhor, pelo Senhor nos conceder a oportunidade de podermos ouvir o Teu conselho, o Teu ensino, a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que todos os ensinamentos que serão extraídos deste texto esta noite, Pai, possa, Deus querido, nos guiar, possa, meu Deus, nos ensinar grandes verdades espirituais, para que possamos ter um cristianismo saudável, Pai, cheio do Espírito Santo e do entendimento da Tua vontade para conosco. É o que nós assim te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós já falamos aqui, irmãos, em outras oportunidades, sobre o Cântico de Maria, o Magnificat, que é assim chamado. E também falamos sobre o Cântico dos Anjos, vocês já ouviram alguns dias atrás. Hoje eu quero falar sobre outro cântico de Natal. Eu quero falar hoje sobre o Cântico de Zacarias. E o Cântico de Zacarias, irmãos, ele também é conhecido como Benedictus. É um termo em latim que traduzido significa abençoado. Este cântico é um agradecimento a Deus proferido por Zacarias por ocasião do nascimento de seu filho João Batista. O Zacarias, cheio do Espírito Santo, quando seu filho nasce, ele profere, queridos irmãos, esse cântico, onde no conteúdo dele há uma expressão de gratidão dele para com Deus. Obviamente que neste cântico ele também profetiza o ministério de João Batista, que é o garoto aqui que nasce. Se não vejamos, prestamos atenção aqui
Prestemos atenção aqui o conteúdo do cântico de Zacarias. A mensagem principal do cântico, queridos irmãos, é que Deus visita o seu povo pessoalmente em Jesus Cristo com o intuito de salvá-lo. Observe que Zacarias, como eu disse, cheio do Espírito Santo, começa dizendo, aí no versículo 68, ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Irmãos, o verbo visitar, que aparece aí no versículo de número 68, indica a ação de ir para ver, conhecer e ajudar pessoalmente alguém necessitado. Isso aí é o verbo visitar. Observe que o propósito da visita, aí que Zacarias revela no seu cântico, é redimir o seu povo. Em outras palavras, Zacarias está dizendo que o Senhor veio de encontro ao seu povo para ajudá-los pessoalmente, queridos irmãos. Ajudar fazendo o quê? Redimindo o seu povo dos seus pecados. Observe que no versículo de número 69, aí no cântico de Zacarias, Zacarias também diz que a visita de Deus ao seu povo foi para suscitar uma completa e poderosa salvação para o seu povo. Ele também diz isso aí, queridos irmãos. E Deus, através de Jesus Cristo, visitaria o seu povo para suscitar uma salvação poderosa. Que de fato foi isso que Jesus Cristo fez. Foi isso que Jesus Cristo fez, queridos irmãos. Salvou aqueles que criam nele, ou que creram nele, de maneira poderosa e completa. Nos versículos 71 a 74, ele ainda diz, irmãos, que Deus iria libertar o seu povo da mão dos seus inimigos. E no versículo 67, Zacarias ainda diz que Deus iria perdoar os pecados do seu povo. Que cântico maravilhoso, queridos irmãos, que tem no seu teor a maravilhosa soteriologia aqui. Aqui há uma soteriologia profunda na letra deste cântico. Há verdades soteriológicas, ou seja, há verdades sobre a salvação, queridos irmãos, que nós conhecemos. Agora preste atenção, Zacarias, ele vai mostrar a salvação proporcionada por Jesus. E ele diz o seguinte, ele mostra que a salvação proporcionada por Jesus produzirá grandes transformações na vida de quem a recebe. Ele vai mostrar isso, que a salvação proporcionada por Jesus produzirá grandes transformações na vida de quem a recebe. Está aí nos versículos 74 e 75. Primeiro, Zacarias diz, queridos irmãos, que a salvação proporcionada por Jesus vai produzir transformação espiritual. Transformação espiritual. Observe que no verso 74 ele diz assim: libertados de mãos inimigas, possamos servi-los. Libertados de mãos inimigas, possamos servi-los. Nós podemos contextualizar para nós aqui esta noite, queridos irmãos, que a grande prisão que nos escravizava antes de nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo eram as prisões espirituais. Nós éramos espiritualmente cativos
cativos do pecado, cativos do diabo, cativos do mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo nos libertou da mão desses inimigos e nos deu capacidade para que possamos servi-los. Lá em João capítulo 8, versículo 36, Jesus, ele disse aos judeus da sua época: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já disse a vocês que neste versículo há duas verdades inquestionáveis em João 8, 36. Primeiro, é que só Jesus liberta. Só Jesus liberta do pecado. Só Jesus liberta da tirania de Satanás. Só Jesus liberta o homem da direção do mundo. Só Jesus. Segundo, queridos irmãos, é que quando ele liberta, o homem é verdadeiramente livre. Uma vez que o homem é liberto espiritualmente pelo poder de Cristo, uma vez que o homem é transformado espiritualmente por Cristo, ele é verdadeiramente livre, livre de prisões espirituais, livre de religiosidade falsa, livre da mentira, é livre porque sofreu uma transformação espiritual proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas segundo, irmãos, Zacarias diz também no cântico dele que a salvação proporcionada por Jesus, a salvação proporcionada por Jesus produz transformação emocional. Primeiro, produz transformação espiritual. Segundo, transformação emocional. Observe que a última parte do verso 74 diz assim: o servíssemos sem temor. O servíssemos sem temor. Zacarias está dizendo que quando o Messias se manifestasse e anunciasse a salvação, aqueles que fossem salvos pelo Cristo, pelo Salvador, esse sofreria uma transformação emocional. Por quê? Porque o temor iria embora, não existia mais culpa, não existia mais acusações psicológicas, mentais, não ia haver mais distúrbios emocionais, temores em relação a Deus, porque é isso que acontece com aquele que se converte a Cristo. Ele é transformado emocionalmente, suas emoções passam a ser equilibradas, ele não tem mais medo do inferno. Deus, para ele, queridos irmãos, não é mais um Deus irado, onde ele enxerga um Deus que vai condená-lo e jogá-lo no inferno, porque o Cristo revelou a ele e mostrou a ele que ele agora é amigo de Deus, que ele não é mais um filho da ira, que a barreira de separação entre ele e Deus foi quebrada, que uma vez ele crendo em Cristo, ele é justificado, perdoado. E Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, porque agora eles andam segundo a lei do Espírito, que é a lei do Evangelho. Aleluia! Mas terceiro, Zacarias diz ainda que a salvação proporcionada por Jesus, ela produz transformação de conduta, irmão Elias. Transformação de conduta. Observe que o versículo 75 diz assim, em santidade e justiça perante Ele. Em santidade e justiça perante Ele. Ou seja, aquele que é transformado por Jesus não anda mais em pecado, nem pratica a injustiça, porque é santo. E essa transformação de conduta não tem nada a ver com mudança de moda, de roupa. Tem nada a ver com mudança
As pessoas confundem a transformação de conduta, comportamento produzida pelo Evangelho, gerada no coração daquele que conhece a Cristo, com legalismo. Tem gente que, infelizmente, irmão, ainda acha que conversão é saia longa, cabelo lá nos pés, não usar isso ou não usar aquilo. Isso é legalismo, isso é doutrina de homem, isso é jugo religioso. A transformação de conduta, queridos irmãos, é o indivíduo mudar de mente. É aquilo que o grego chama de metanoia, que é a palavra grega para arrependimento, que significa dar uma volta completa. É mudar de mente, mudar de comportamento, mudar de caminho. Se odiava, não odeia mais. Se alguém que fazia guerra antes, agora não faz mais. Se era um adúltero, agora não adultera mais. Se era um enganador, agora não engana mais. É honesto, honesto nos tratos, compra e paga, tem palavra. É alguém que respeita a todos, anciãos, jovens, crianças. É alguém que é um bom funcionário. Essa é a transformação de conduta. Nós deixamos o nosso comportamento ímpio, desonesto, perverso, e passamos a trilhar o caminho estreito do Evangelho, e passamos a ter uma conduta segundo aquilo que Cristo ensina. Aleluia, Jesus. Mas quarto lugar, Zacarias, irmãos, ele ainda mostra que a salvação proporcionada por Jesus produz também transformação constante. Constante. Note aí na Bíblia que o verso 75 diz que devemos andar em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Não é ser santo só no culto, não é ser santo só na presença dos irmãos. O texto diz que devemos andar em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida, porque a transformação é constante. Temos que pedir ao Senhor, irmãos, temos que pedir ao Senhor todos os dias que transforme as nossas vidas. Você tem que acordar de manhã e dizer: Deus, transforma a minha vida. Você tem que dormir à noite e dizer: Deus, amanhã eu quero amanhecer melhor, mais crente. É uma transformação constante. E essa transformação constante, ela acontece quando você entrega de fato sua vida a Cristo, todo dia pedindo perdão a Ele, todo dia meditando na palavra dEle, todo dia se prostrando diante dEle. Aí Ele vai transformando você. Porque, como eu já falei aqui, N vezes, várias vezes, em vários sermões pregando, o discípulo, ele é inacabado. Ele é inacabado. Existe, queridos irmãos, um aspecto da salvação, um aspecto da santificação, que é chamada de santificação progressiva, paulatina. Todo dia a gente vai se santificando. Todo dia a gente vai buscando a Deus, conhecendo a palavra, crescendo em fé, em graça e em santificação. Agora, isso na vida daquele que realmente quer Deus, na vida daquele que realmente teve o encontro com a salvação proporcionada por Jesus. Irmãos e irmãs, Zacarias, escutem bem, Zacarias enfatiza que o nascimento de Jesus Cristo é o cumprimento de três coisas, ainda no cântico dele.
ele enfatiza e mostra que o nascimento de Jesus é o cumprimento de três coisas. Em primeiro lugar, ele diz que o nascimento de Jesus é o cumprimento, queridos irmãos, da aliança de Deus com Davi, está aí no versículo 69. A vinda do Messias, o nascimento do Messias, ele diz que é Deus cumprindo a aliança dele com Davi, o maior rei de Israel. Porque Jesus, queridos irmãos, ele é da descendência de Davi, da tribo de Judá. Segundo, Zacarias ainda diz, irmãos, que o nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas feitas pelos profetas. Está aí no versículo de número 70. Zacarias mostra isso e ele diz assim, queridos irmãos, versículo 60, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, escute bem, há mais de 300 profecias messiânicas do Antigo Testamento cumpridas por Jesus. Vou repetir, há mais de 300 profecias messiânicas do Antigo Testamento cumpridas em Jesus, foram cumpridas em Jesus. Leia os Evangelhos e você vê isso. Então, essas profecias sendo cumpridas, indica que de fato Ele, o Cristo, que pregou e afirmou categoricamente que Ele era o Messias, que Ele era o enviado, que Ele era o Cristo, que Ele era o Rei dos Judeus, e que os religiosos não acreditaram, que o Sinédrio humilhou, que os sumos sacerdotes o perseguiram, que os fariseus queriam apedrejá-los, que os saduceus contestavam aquilo que ele pregava. Mas essas profecias, essas mais de 300 profecias dos profetas do Antigo Testamento que foram cumpridas, só revela categoricamente que de fato ele era o Messias. Ele era quem dizia que ele era, o Filho de Deus enviado, aquele que estava com o Pai, mas que assumiu a forma humana e veio ao mundo para morrer na cruz, para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Mas Zacarias, em terceiro lugar, ele enfatiza, irmãos, que o nascimento de Jesus também é o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Está aí nos versículos 72 e 73. Então ele enfatiza que o nascimento de Jesus é o cumprimento da aliança com Deus com Davi, segundo o cumprimento das profecias messiânicas feitas pelos profetas, e terceiro, o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Agora, irmãos, preste atenção agora, ele deixa de lado um pouco o tema da salvação. E aí, quando a gente olha para os versículos 76 e 77, a gente vê a profecia de Zacarias sobre João Batista. Ele agora deixa de lado o tema salvação do cântico e, cheio do Espírito Santo, agora ele vai profetizar a respeito do seu filho, que é João Batista. E aí, irmãos, quando a gente olha para esses versículos 76 e 77 do texto ora lido, de repente Zacarias toma João Batista em seus braços e profetiza para ele três coisas. Ele pega o menino no braço, o bebê recém-nascido, e profetiza três coisas maravilhosas. Primeiro, ele diz que ele vai ser um profeta do Deus Altíssimo. Está aí no versículo de número 76. Ele vai ser um profeta do Deus Altíssimo. E é interessante, queridos irmãos, que aqui no versículo 1 de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, no versículo de número 15, diz assim a respeito de João:
a respeito de João Batista. Quando o anjo anunciou que Zacarias seria pai de João Batista, que Isabel iria engravidar de João Batista. Aí o anjo diz assim, o anjo dá esta referência, esta descrição, esta característica a respeito de João. Ele diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, pois ele será grande diante do Senhor. Aí o anjo continua: não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Por quê, irmão? Porque ele foi escolhido, como disse aqui o Zacarias, ele foi escolhido para ser um profeta do Deus Altíssimo. O João Batista, filho de Zacarias, que está proferindo aqui este cântico, queridos irmãos, ele foi o último profeta da antiga aliança. O João Batista foi aquele que quebrou o silêncio de Deus. Porque você é sabedor, queridos irmãos, que existe o que nós chamamos de período interbíblico ou período intertestamentário entre Malaquias e Mateus. Malaquias, ele é o último profeta a profetizar antes do silêncio. E aí tem um silêncio de 400 anos. Deus não revela nada a ninguém, não levanta profeta. Depois destes 400 anos de silêncio, levanta-se, surge no cenário, no deserto da Judéia, o filho de Zacarias, o João Batista, profetizando e anunciando a chegada do Messias, a chegada daquele que com seu sangue vai estabelecer a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento. Aleluia, Jesus. Mas segundo, irmão, o Zacarias, ele também profetiza que João, ele vai preceder ao Messias, preparando-lhe o caminho. Ele vai preceder o Messias, preparando-lhe o caminho. Ou seja, ele vai vir antes do Messias, preparando o caminho, preparando os corações, anunciando. Daí no versículo 76 ele diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante da face do Senhor e preparará os seus caminhos. E não era isso que João Batista fazia, irmãos? Olha o que é que diz o versículo de número 3 de Lucas, capítulo 3 de Lucas, versículo 4. O texto lucano cita a profecias de Isaías, lá no capítulo 40, versículo de número 3, que faz menção de João Batista, e diz assim, segundo o que está escrito no livro das profecias do profeta Isaías. Isso aqui que Lucas escreve está lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A voz que clamava no deserto era a voz do profeta João Batista, preparando o caminho, preparando os corações, preparando os homens, e dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. João Batista estava preparando os corações dos presentes para que eles se arrependessem de seus pecados, porque o Messias, o Salvador, já estava entre eles. Aleluia. Mas terceiro lugar, o Zacarias também profetiza no seu cântico que ele, João Batista, ele vai pregar sobre o conhecimento da salvação no perdão de pecados. Aí no versículo 77, ele diz assim: para dar ao seu povo
conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Zacarias disse que João ia pregar sobre o conhecimento da salvação, e ele pregou, mostrando aos homens que os homens deveriam preparar os corações, se arrependerem, aceitarem o batismo, para quando o Messias chegasse, ele iria entregar todos aqueles a quem lhe direito, a quem de fato era o Salvador, o Messias. E aí, irmãos, nos versos 78 e 79, nós temos o encerramento do cântico de Zacarias. Nós temos a conclusão, nós temos o fechamento do cântico de Zacarias. Zacarias encerra o seu cântico retomando o assunto da visitação de Deus, ou seja, depois de falar do nascimento do seu filho João Batista, depois de, cheio do Espírito Santo, profetizar e falar a respeito do ministério e da atuação do seu filho no meio dos israelitas, ele agora, queridos irmãos, retoma o assunto da salvação, retoma o assunto da visitação de Deus, retoma o assunto do nascimento do Messias. E aí, queridos irmãos, ele diz o seguinte, o Zacarias, nos versos 78 e 79, olha o que é que ele diz. Ele diz assim: por causa da entranhável, e outras versões diz, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia, glória a Deus. Esses dois versículos, irmãos, 78 e 79, nos ensina três grandes lições sobre Jesus, e aí a gente encerra. Esses dois versículos aqui nos ensina três grandes lições sobre Jesus. Primeiro, Zacarias diz no encerramento do seu cântico que ele, Jesus, é a luz que veio do céu. Aleluia! É a luz que veio do céu. Jesus, irmãos, é o sol nascente das alturas, citado por Zacarias. O sol nascente, citado por Zacarias no versículo 78, é Jesus. Ele está falando de Jesus. Lá em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, Jesus é apresentado como o sol da justiça, que trará salvação para aqueles que creem, para aqueles que obedecerem a sua palavra. Em João, no capítulo 1, versículo 4, João, o evangelista, ele diz assim, que Jesus era a luz dos homens. Jesus era a luz dos homens. Jesus, queridos irmãos, foi a luz de Deus, que iluminou o caminho daqueles que andavam em trevas, em escuridão, em cegueira espiritual. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus, ele disse assim, o próprio Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O homem só pode ter luz espiritual, o homem só pode ter a iluminação da verdade, o homem só pode andar na verdade se ele seguir a Jesus Cristo, se ele crer no Filho de Deus, se ele, diante do Filho de Deus, reconhecer que é pecador e se arrepender dos seus pecados e se converter ao Evangelho, ele nunca mais andará em trevas, porque será guiado pela luz do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Segundo, irmão, a segunda lição sobre Jesus que nós vemos aí no encerramento do cântico de Zacarias, nos versos 78 e 79, a segunda lição é que ele, Jesus, ele é a luz que trouxe salvação e vida eterna para os que estão nas trevas. Para os que estão nas trevas. Para alumiar, olha o que Zacarias diz: para alumiar os que jazem nas trevas
e na sombra da morte. Eu acho interessante aqui Mateus, tem tudo a ver com isso aqui, Mateus capítulo 4, quando Jesus faz a sua mudança de Nazaré para Cafarnaum, aí o texto diz assim, Mateus capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Olha o que diz. E o povo que estava em trevas, viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Por que o texto matiano diz isso? Porque Jesus chegou na Galileia. Desculpe, chegou em Cafarnaum, na Galileia já estava, já que ele morava em Nazaré. Ele mudou de Nazaré para Cafarnaum, ambas as cidades faziam parte da região dos galileus. Mas quando ele entra em Cafarnaum, o povo que estava em cegueira, em treva, aí o texto matiano diz, raiou grande luz. Eles viram grande luz. E aí o versículo 17 diz assim, desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E por que aquele povo, queridos irmãos, que estava em trevas, viu grande luz? Porque ele é a luz que trouxe salvação e vida eterna para os que estão em trevas. Aqueles que estão em trevas só poderão encontrar luz, queridos irmãos, em Cristo, que é a verdadeira luz. É o versículo de João, capítulo 8, versículo 12, que eu citei agora há pouco. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em último lugar, para a gente terminar, o terceiro e último lugar, estes dois versículos, 78 e 79, que encerra o cântico de Zacarias, também nos ensina, irmãos, em terceiro lugar, que ele, Jesus, ele é luz para orientar aqueles que estão perdidos. É o que diz o versículo 79. Zacarias diz, e dirigiu os nossos pés pelo caminho da paz. E dirigiu os nossos pés pelo caminho da paz. Irmãos e irmãs, nas três lições dos versículos 78 e 79, que encerra o cântico de Zacarias, nós aprendemos a origem, o poder e o propósito de Jesus vir ao mundo. Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma alegria, um prazer, uma satisfação. E que nós possamos, como Zacarias, como Maria, que já falamos, como a miríade de anjos, seres angelicais, que cantaram o Glória in excelsis Deo, quando Jesus nasceu e quando eles foram anunciar o nascimento aos pastores de Belém. Como o Simeão que tomou Jesus nos braços, que possamos cantar, que possamos declamar poesias, que possamos fazer declarações de amor a Jesus, porque Ele é o grande amor da nossa vida. Que a nossa alma seja uma alma poética. Que a nossa veia poética esteja elevada e que nós possamos expressar poesias e cânticos ao grandioso Deus. Senhor, nós queremos neste momento celebrar o Teu nome e dizer o quanto Tu é grande, magnífico, excelso, sublime. Queremos dizer como Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Queremos, meu Pai, dizer que o Senhor é bendito, o Senhor é bendito.
Queremos, Pai querido e santo, cantar ao Senhor e dizer que o Senhor é grande, magnífico, Pai. Queremos, Senhor, olhar para a face da salvação e dizer, Pai, agora libere o teu servo, porque os meus olhos contemplaram o meu Salvador. Meu Pai querido e santo, que o teu povo aprenda, Pai, a te exaltar, a te glorificar com sinceridade, com a alma, com o coração aberto, Pai, deixando de lado, Senhor querido e santo, tudo aquilo que não te agrada, deixando de lado, do lado de fora, tudo aquilo, meu Pai, que não coaduna com o contexto, Pai querido e santo, do culto. O culto é para celebrar o Senhor, o culto é para adorar o Senhor, o culto é para o Senhor, o culto, Pai, é para derramarmos o nosso coração na tua presença e dizer através do louvor o quanto nós te amamos, Pai. Aleluia! Meu Deus e meu Pai, queremos nos quebrar diante da tua face, queremos nos lançar aos teus pés prostrados, queremos nos curvar ante a tua majestade, queremos chorar diante dos teus pés, queremos, meu Pai, nos despojar diante da riqueza, da majestade, daquele que é o Rei do universo, Pai, que é dono de todo o poder, de toda honra e de toda glória. Verdade, meu Deus. Nós somos pó e cinza, tu é grande. Verdade. Nós somos servos, tu és Senhor. Nós somos criaturas, tu és o grande Criador. Glória a Deus. Nós Aleluia. somos, meu Pai, súditos, tu és o Rei dos Reis. Meu Deus, que o Senhor continue conosco, apesar, meu Pai, de todas as adversidades, perseguições, mal entendidos, apesar das acusações, meu Pai, nós queremos estar aqui, Senhor, pregando a tua palavra, e vamos continuar, Senhor, desta forma, pregando a tua palavra, porque o Senhor nos chamou para pregar a tua palavra. O Senhor não nos chamou para animar auditório, o Senhor não nos chamou, meu Pai, para inventar, Pai querido e santo, visões ou sonhos para agradar os homens ou para aterrorizar os homens. O Senhor nos chamou para ensinar a tua palavra, e nós estamos aqui para ensinar a tua palavra, meu Pai, que é inspirada por Deus, que é apta para ensinar, para corrigir, para exortar e para capacitar o homem para toda boa obra. Ó Deus querido, toma a tua serva, irmã Edna Rodrigues, muito obrigado pela vida da tua filha, que a cada dia o Senhor dê ela saúde, saúde física, saúde, meu Pai, psicológica, e acima de tudo, Deus, saúde espiritual, que o coração da tua filha esteja cheio da tua palavra, cheio da tua palavra, e que a tua filha cresça em graça e em conhecimento. Toma todos aqueles que entram por essas portas, sejam eles crentes ou não, meu Pai, que o Evangelho abra o entendimento daqueles que ainda não se converteram, e que eles possam, Pai, reconhecer os seus pecados diante de Cristo e se converterem, porque Jesus está voltando. A tua igreja, meu Pai, abençoa, que os teus filhos continuem firmes na verdade, que os teus filhos continuem, meu Pai, perseverando, que a tua mão continue sustentando a tua igreja aqui neste lugar. Aleluia, Jesus, tu és fiel, meu Deus. Muito obrigado, Pai, porque até aqui tu tens estado conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.